O adversário da nossa alma nos ataca constantemente. E se não fosse somente isso, até mesmo a nossa própria carne nos leva a pecar. E é crucial que eu e você nós permaneçamos firmes e não caiamos nesse combate. Olá, jovem, como é bom estar aqui com você mais uma vez para essa segunda lição que nós vamos estudar, que tem como título Sobre Ataque e Ameaças Diárias. E que desafio para mim e para você nesse dia, hein? Tem tanto crente passando por tantas tentações nesses últimos dias que eles estão correndo mais rápido que José correu da mulher de Potifar. Brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar aqui com você novamente. Você está preparado para essa aula de hoje? Então vamos lá. O versículo do dia diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago capítulo 1, no verso 14. A verdade aplicada de hoje diz: devemos estar em constante vigilância e oração, perseverantes e inabaláveis em nossa fé em Deus. E como sempre, essa revista tem 3 objetivos, e o primeiro objetivo dessa lição de hoje é entender a realidade do pecado e da culpa. Segundo lugar, explicar a diferença entre a tentação e a aprovação. E em terceiro lugar, apresentar as consequências como juízo e morte. Nós temos também aqui um texto de referência que está em Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. E nesse trecho da Bíblia nós vamos encontrar a história da queda do homem, que também é conhecida como pecado original. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 7, começa descrevendo a serpente como a mais astuta de todos os animais selvagens. E a Bíblia nos conta que ela se aproxima da mulher, que se chamava Eva. Então a serpente questiona Eva sobre o que Deus havia dito a respeito das árvores daquele jardim. Então Eva responde à serpente mencionando que Deus proibiu comer o fruto da árvore específica no meio do jardim, porque se eles fizessem isso resultaria na sua morte. Então a serpente contradiz o que Deus havia dito e afirma que Eva não morreria, mas pelo contrário, que os olhos dela seriam abertos e que ela se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. E nós podemos classificar essa mentira da serpente como sendo uma tentação na vida de Eva, porque ela estava sendo tentada a desobedecer à vontade de Deus. E infelizmente, como nós já conhecemos essa história, Eva cede a essa tentação. Ela olha para aquela árvore e ela vê que o fruto é bom para se comer, que ele é agradável aos olhos e que ele é desejável para obter sabedoria. Então ela pega do fruto, come e também dá ao seu marido Adão, que estava ali com ela o tempo todo no meio dessa tentação. E ele também come daquele fruto que estava estritamente proibido pelo próprio Deus. E assim que eles comem daquele fruto, os olhos deles são abertos e eles percebem que eles estão nus, que eles estão sem roupas. E aí, pela primeira vez na história da humanidade, o homem e a mulher, eles sentem vergonha. Então eles costuram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Então, nesse momento, eles ouvem a voz de Deus naquele jardim e imediatamente eles se escondem por medo. Então, essa passagem, ela marca a desobediência de Adão e Eva e o surgimento do pecado através da tentação na humanidade. Eles quebraram a única proibição que Deus havia dado a eles e, através disso, eles experimentaram as consequências da desobediência, que foi a vergonha e o afastamento de Deus. Então esse texto de referência é o que vai nortear a nossa lição de hoje, essa história trágica de Adão e Eva ali no paraíso. E assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título a realidade do pecado e da culpa. E no coração dessa questão sobre o pecado e sobre a culpa, nós encontramos o episódio justamente de Adão e Eva, porque eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. E nós podemos entender que o pecado, como está descrito na Bíblia, ele abrange uma variedade enorme de ações e comportamentos que desviam o ser humano do propósito divino. Só que lá no Novo Testamento nós temos um termo em grego que diz hamartia, que é usado para transmitir a essência do pecado, que significa errar o alvo. Então o pecado em si é você errar o alvo. Você tem o alvo, o seu alvo é Cristo, o seu alvo é Deus, o seu alvo é a salvação. E toda vez que nós pecamos, nós estamos errando esse alvo perfeito,
que é Cristo. E é muito importante entender também que o pecado ele não envolve apenas as nossas transgressões externas, aquilo que nós fazemos, que as pessoas conseguem ver, mensurar, mas ela também abrange toda a dimensão interna do nosso coração humano. Jesus ele nos alertou na Bíblia Sagrada que os nossos desejos, os nossos pensamentos impuros, eles podem ser considerados pecados, mesmo antes de nós tornarmos esses pensamentos em realidade, em coisas tangíveis. Então, essa compreensão dessa abrangência do pecado, ela nos ajuda a reconhecer a nossa necessidade de uma transformação não apenas externa no seu vestuário, mas uma transformação interna, juntamente com uma mudança completa no nosso comportamento. Porque automaticamente, quando nós caímos no pecado, quando nós nos desviamos do alvo que é Cristo, nós estamos gerando culpa dentro do nosso próprio coração, e essa culpa está ligada com a transgressão da lei de Deus. E essa lei, como afirmada pelo apóstolo Paulo, ela é vista como boa e espiritual, porque ela reflete os padrões elevados de santidade de Deus. Porque era justamente por causa dessa lei que o povo de Israel, eles eram confrontados e conscientizados das suas falhas e das suas transgressões. Já por outro lado, os gentios e até mesmo nós, nos dias de hoje, nós não temos essa lei de Israel sobre as nossas vidas. Então nós temos um dispositivo que nos faz mudar a nossa consciência, que nos molda nesse mundo que nós estamos vivendo. E esse dispositivo que nós temos se chama culpa, o remorso. E ao falar sobre o pecado, sobre a culpa e sobre o remorso, é importante, é crucial destacar que apesar das graves consequências do nosso pecado, ainda existe uma esperança, uma redenção, um perdão através da obra de Jesus Cristo na cruz. Outra coisa importante sobre o pecado e a culpa na nossa vida espiritual é o perdão pessoal diante do perdão de Deus. Deus nos perdoa, Deus esquece dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E dele Ele não se lembra mais. Mas mesmo assim, muitas vezes nós temos dificuldades de nos perdoar pelas coisas que nós fizemos. Mesmo que nós sejamos salvos das consequências eternas do pecado por causa de Jesus Cristo, ainda nós nos sentimos mal, nós nos lembramos dos nossos erros que nós cometemos no passado. E isso afeta os nossos sentimentos, da forma como nós nos enxergamos a nós mesmos. Isso nos afeta na nossa paz interior e até mesmo no nosso próprio relacionamento com Deus e com as outras pessoas. E é por isso que hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, é muito importante entender que o perdão de Deus, ele é completo. Quando Ele nos perdoa, Ele não tira apenas a culpa, mas Ele também esquece completamente dos nossos pecados. E isso não significa ignorar as consequências daquilo que nós fizemos, mas sim reconhecer a graça e o perdão de Deus e aceitar a liberdade que Ele nos oferece. Precisamos reconhecer que nós somos seres humanos, com falhas, com erros, e confiar no poder transformador do nosso Deus, porque é Ele que nos perdoa. E o perdão de Deus, ele é completo. E quando Ele nos perdoa, nós podemos seguir em frente, aprender com os nossos erros e viver uma vida de gratidão e propósito. E entender que para lidar com a culpa, com o remorso do sentimento do nosso pecado, é importante pensar no amor de Deus e na misericórdia de Deus. Porque quando nós entendemos a importância de nos perdoar, assim como Deus nos perdoa, nós podemos experimentar uma vida verdadeiramente livre e uma vida plena, cheia da graça e do amor de Deus. E assim nós vamos ao nosso segundo tópico dessa lição de hoje, que traz como título Tentação e Provação. A tentação é algo que com certeza todos nós vamos enfrentar ou já enfrentamos algum dia na nossa vida. Nós podemos dizer que a tentação é uma força poderosíssima que tem um único objetivo. O objetivo da tentação é tentar despertar dentro de mim e de você o nosso pior. Só que é muito importante ter claro dentro das nossas mentes que ser tentado não é a mesma coisa que pecar. Se você olhar ali para o livro de Mateus, antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi levado ao deserto. E ali ele foi tentado, só que ele resistiu às tentações. Jesus, como um ser humano, como ele era, ele foi sujeito às tentações durante toda a sua vida aqui na Terra. Ele foi tentado em várias maneiras, mas a Bíblia diz que em todas as situações ele permaneceu fiel a Deus e não cedeu às tentações. E essa lição que Jesus nos mostra nos ensina que, embora as tentações sejam uma realidade da nossa vida humana, enquanto nós estamos aqui nessa Terra,
é possível resistir a todas elas. Então nós entendemos aqui, nesse segundo tópico, que a tentação em si mesmo não é um pecado, mas ela é uma espécie de convite, de um incentivo para que você haja de uma maneira contrária ao princípio e aos ensinamentos de Deus. E é a forma como nós respondemos a essas tentações que vai determinar se nós vamos pecar ou não. Porque quando nós escolhemos ceder a essas tentações, nós estamos agindo de acordo com os nossos próprios desejos carnais. E quando nós agimos com os nossos desejos carnais, nós estamos sim cometendo um pecado. E nós precisamos entender no dia de hoje que o pecado ele tem a sua origem em Satanás. Foi lá com Satanás, no jardim do Éden, que o pecado veio à existência. E Satanás ele é o adversário de Deus. Na Bíblia ele é taxado como sendo o grande tentador. E ele usa de diversas estratégias, de diversos artifícios para tentar afastar a minha vida e a sua vida do caminho de Deus. Só que nem todas as tentações que nós enfrentamos na nossa vida, elas são produzidas, arquitetadas pelo diabo. Nós podemos ser tentados também pelas nossas próprias paixões, pelos nossos próprios desejos carnais. E esses desejos carnais que nós temos dentro de nós são impulsos, inclinações pecaminosas que nós temos dentro da nossa natureza humana. Então nós podemos aprender que a tentação em si mesmo não é um problema nas nossas vidas, mas o problema é a forma como nós lidamos com a tentação, se nós cedemos a ela ou não. Por isso é crucial que eu e você, nós venhamos seguir o exemplo de Jesus, resistindo a tentações e permanecendo fiel a Deus. E isso requer vigilância, autocontrole e dependência de Deus para nos ajudar a resistir às tentações que surgem nos nossos caminhos. Tem uma frase muito legal do Martin Luther que diz que você não consegue impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles construam um ninho no seu cabelo. Em outras palavras, você pode até não conseguir impedir que o diabo fique soprando ideias no seu ouvido, mas você pode decidir se você vai pecar ou não fazendo aquilo que ele sugeriu. Isso é a tentação. Já a aprovação é algo completamente diferente. Enquanto a tentação ela está relacionada ao nosso prazer, ao nosso lucro, a aprovação ela tem um propósito de testar e aperfeiçoar a nossa fé. A aprovação ela pode se manifestar nas nossas vidas como adversidades, tribulações ou até mesmo testes que nós enfrentamos na nossa caminhada espiritual. É importante ressaltar que quando nós enfrentamos uma aprovação, nós estamos buscando a aprovação de Deus. Já em outro lado, a tentação ela nos leva ao mal, a nos afastar de Deus. Então a aprovação ela busca fortalecer e refinar o nosso caráter espiritual diante de Deus. Assim como o fogo ele refina o ouro, a aprovação ela tem o objetivo de nos tornar pessoas melhores, removendo das nossas vidas todas as impurezas e fortalecendo a nossa fé. Então ao passarmos por provações, nós devemos lembrar que elas têm um propósito maior nas nossas vidas, no nosso crescimento espiritual. E aí você pode estar me perguntando, mas Renato, como é que eu sei quando eu estou sendo tentado ou quando eu estou sendo provado? E a resposta para essa pergunta ela está na motivação por trás da situação que você está enfrentando. Se as circunstâncias ou o convite nos leva a agir de forma contrária aos princípios e o ensinamento de Deus, a palavra de Deus, então nós podemos classificar ela como sendo uma tentação. Agora, se essa situação nos desafia a confiar mais em Deus, a crescer na nossa fé e a buscar a sua vontade para as nossas vidas, então essa situação que nós estamos enfrentando é uma provação. A Bíblia ela nos encoraja a resistir à tentação e buscar a sabedoria e o discernimento de Deus para enfrentar essas situações da nossa vida. No livro de Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao 14, diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque justamente Deus não pode ser tentado pelo mal e ele também não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Já quando nós enfrentamos provações, a Bíblia nos instrui a confiar em Deus e buscar a sua orientação. No livro de Tiago, capítulo 1, no verso 2 ao 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. E perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então nós podemos entender que a tentação nos leva ao pecado,
enquanto a provação tem um propósito de fortalecer a nossa vida espiritualmente. Nós precisamos orar a Deus e buscar a sabedoria e a orientação na palavra de Deus, para que nós possamos discernir se nós estamos sendo tentados ou se nós estamos sendo provados. E independente da situação que eu e você nós possamos enfrentar na nossa vida, no nosso dia a dia, nós devemos confiar em Deus. Nós precisamos resistir e crescer em nossa fé e no nosso caráter durante todas as provações da nossa vida. E assim, nós vamos entrar agora no terceiro tópico dessa lição, que traz como título Juízo e Morte. E é nesse terceiro tópico que eu e você nós fazemos uma descoberta muito grande, que eu e você não somos um robô programado para um fim específico. Muito pelo contrário, eu e você nós temos uma mente, nós temos nossas emoções, nós temos a nossa personalidade. E é com base nessas experiências, nas experiências da nossa vida e na nossa educação, que nós somos capazes de fazer decisões individuais de como nós vamos agir diante das batalhas da nossa vida. Eu e você, nós temos o poder de decisão final, se sim ou se não, se nós vamos ou se nós não vamos, se nós vamos comer, se nós não vamos comer. Tudo está sujeito à minha e à sua escolha pessoal, que é única. E esse poder de decisão que nós temos é uma arma poderosíssima. E com certeza, muitas vezes nós vamos errar, nós vamos tomar decisões precipitadas, nós vamos fazer escolhas erradas na nossa vida. E todas as nossas escolhas, seja para o bem ou seja para o mal, elas trazem uma consequência, como está registrado lá em Gálatas, capítulo 6, no verso 7. Então nós precisamos entender que o juízo é a sentença dada por Deus para todas as pessoas que transgridem a sua lei. E essa lei ela foi estabelecida para guiar a humanidade, para guiar a sua vida, para guiar a minha vida no caminho do bem, no caminho da justiça e do amor ao próximo. Só que quando nós pecamos, isso significa uma quebra nos mandamentos e no princípio divino de Deus, o que significa que nós estamos vivendo de uma forma contrária ao caráter santo de Deus. Então nós podemos classificar o pecado como sendo uma rebelião contra a autoridade divina, contra os princípios de Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos dizendo a Deus que nós não queremos viver de acordo com o padrão que Ele determinou, e que nós preferimos viver segundo os nossos próprios desejos, conforme as nossas próprias vontades egoístas. E com esse pecado, nós rompemos a comunhão com Deus e nos distanciamos dele. Muitas vezes nas redes sociais nós vamos ver pessoas pregando sobre um Deus que é completamente amoroso, que não existe justiça nesse Deus que nós servimos. Eles têm uma visão completamente tolerante e flexível desse Deus santo. Só que nós precisamos lembrar que Deus é justo, que Ele é perfeito e que Ele é santo. E Ele jamais vai caber dentro dessas caixinhas que o povo, que a nossa sociedade está tentando colocar Ele. Porque a santidade de Deus, ela exige uma perfeição moral e o cumprimento da sua lei. Embora a minha palavra e a sua palavra, por muitas vezes, seja uma palavra falha, Deus ele sempre leva a sério a sua própria palavra e Ele não pode negar a sua própria santidade. Deus, pela sua infinita sabedoria e amor, Ele estabeleceu essas leis para que nós pudéssemos ser orientados e viver de uma forma justa e harmoniosa. Ele, mais do que ninguém, conhece as consequências do pecado e o dano que o pecado faz na humanidade. E é através do juízo de Deus que Ele manifesta a sua justiça e Ele paga aqueles que praticam o mal, mostrando que Ele não pode ser indiferente ao pecado. Só que é muito importante lembrar também que Deus não deseja punir as pessoas. O desejo de Deus não é que as pessoas sofram, mas o desejo dele é reconciliação, é restaurar esse relacionamento que foi perdido com a humanidade. E foi justamente por isso que Ele enviou Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O desejo de Deus é que todos se salvem. É interessante que o texto que foi citado aqui nesse tópico, que é o texto de Hebreus, capítulo 10, no verso 31, diz que terrível é cair na mão do Deus vivo. E esse texto serve como um alerta, serve como um aviso que nós devemos encarar com temor e com reverência a autoridade e a santidade de Deus. De maneira nenhuma nós devemos menosprezar ou subestimar esse caráter santo de Deus, mas pelo contrário, nós precisamos sempre buscar a sua graça e a sua misericórdia, nos arrependendo diariamente dos nossos pecados, das nossas falhas e das nossas fraquezas, para que nós possamos ter uma vida de conformidade
com a palavra de Deus. Porque o salário do pecado todos nós já conhecemos. O salário do pecado é a morte. E essa morte é um resultado direto do meu e do seu pecado, como nós podemos ver lá em Romanos, capítulo 5, no verso 12. Antes do pecado, a humanidade vivia em uma perfeita comunhão com Deus. Só que a partir da queda do homem no Jardim do Éden, o pecado separou a humanidade de Deus e introduziu a morte como um elemento presente e existente na nossa sociedade. E a morte ela é compreendida como sendo uma condição de separação, seja ela tanto física quanto espiritual. A morte física é a destruição dessa matéria, da nossa carne, do nosso osso, do nosso sangue. Mas ela também é a separação do corpo, alma e espírito. Ela é o fim da nossa vida terrena aqui nessa terra, de tudo aquilo que nós conhecemos, de tudo aquilo que nós podemos tocar, de ver, de sentir. Já a morte espiritual é a separação do relacionamento entre o ser humano e Deus. É uma separação que acontece por causa da nossa natureza pecaminosa, que nos afasta da comunhão e da presença de Deus. Além disso, essa morte eterna, também conhecida como sendo a segunda morte, ela é descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 14, como sendo uma separação eterna da presença de Deus. E essa vai ser uma consequência para todas aquelas pessoas que rejeitaram a oferta de salvação e não se reconciliaram com Deus a tempo. Por isso é muito importante entender que nós estamos sob ataques do inimigo, que utiliza de tentação para nos fazer pecar contra o nosso Deus. E a consequência desses pecados é ficar debaixo do juízo de Deus. E é por isso que essa lição de hoje termina com um ponto. É preciso vigiar. E é preciso igualmente ressaltar que a mensagem da Bíblia, que a mensagem do Evangelho, nos traz esperança e consolo. Porque Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Como está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, Jesus ele assumiu a nossa culpa e nos ofereceu uma reconciliação com Deus. E é por meio da graça de Deus que nós somos perdoados, nós somos restaurados em nosso relacionamento com Ele. E isso nos permite ter novamente um acesso à sua presença e nos garante a promessa de uma vida eterna, superando essa separação causada pelo pecado. E eu espero do fundo do coração que você tenha aprendido muita coisa com essa nossa segunda lição de hoje. E se você tiver alguma dúvida, eu gostaria que você deixasse nos comentários. E se Deus quiser, nós estaremos aqui para a nossa próxima lição. E até lá, que Deus te abençoe.